custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, nós tivemos ontem o Banco Central divulgando o Índice de Atividade Econômica, que é considerado aí uma prévia do PIB, mostrando retração de 9,73% em abril, em comparação com o mês anterior. De acordo com as informações do Banco Central, essa foi a maior queda do indicador desde o início da sua série histórica em janeiro de 2003, ou seja, pouco mais de 17 anos. As previsões para a economia continuam cada vez mais sombrias, Fausto. Sim, Glauco, esse é mais um número que vem aparecendo, mostrando as dificuldades que a economia brasileira está passando, né? A gente já teve recente nessa semana a questão dos números do comércio, os números da indústria, e esse é mais um indicando que a queda desse ano deve ser uma queda recorde. Pelo menos é isso que tudo indica já há algum tempo. Isso é mais um exemplo do que a gente vem falando desde o começo da pandemia, que essa separação ali entre o enfrentamento da crise pandêmica e da economia como se fossem algo separados, né? Algo que que o governo o tempo todo insistia em fazer essa oposição entre a vida e a economia, não faz o menor sentido. Quanto menos a gente de fato encarou o problema da pandemia e o problema ali que a gente está vivendo sanitário, pior tem ficado a economia, né? As expectativas dos agentes econômicos são sempre ruins. Você tem uma instabilidade porque você de fato não sabe quando é que vai acabar essa crise. No momento, você nunca, o tal chamado pico da curva nunca chega. Cada dia que passa, o número de mortos aumenta. Isso vai, de certo modo, corroendo boa parte da nossa base econômica. Nós já estamos sentindo, de certo modo, em todos os indicadores isso. Muito provavelmente na próxima semana a gente já deve estar começando a olhar alguns indicadores mais objetivos em relação a maio e que vai se confirmando como talvez o pior mês aí do ponto de vista econômico da nossa história. E é inevitável que o impacto disso já está, né, no conjunto da população, em especial na perda de renda e na perda dos postos de trabalho. E Fausto, a gente vai vendo essa evolução das previsões por parte de diferentes institutos e elas vão piorando com o passar do tempo, né? A gente teve aqui 13 de maio o governo estimando uma queda de 4,7% para o PIB de 2020, o Banco Mundial depois fez a previsão de queda de 8%, né, do PIB brasileiro, o FMI de 5,3%, economistas do mercado financeiro já estimaram aí algo em torno de 6,5%, só que esses números não melhoram e existe aí uma certa inação do governo em relação justamente à tomada de medidas necessárias não só para esse período da pandemia, mas também no pós-pandemia, Fausto. Então, Glauco, que agora eu diria que a gente está num daqueles momentos mais complexos ainda, porque algumas medidas que foram conquistadas por dentro do controle do Congresso Nacional, que foi o abono emergencial, que foi ali a medida 963, né, a 936, que de alguma forma está ali injetando um conjunto de recursos nas empresas para pagar salário, a própria medida que não saiu, que foi aquele empréstimo em folha de pagamento. Tudo isso, de alguma forma, ao longo de junho e julho, vai se extinguindo, né? Porque todas essas medidas foram colocadas com prazos de até 3 meses, 2 meses, no caso da suspensão do contrato de trabalho. Então, a gente está num daqueles momentos que ou o governo e o Congresso Nacional aceleram as suas colocações, mantêm emprego e, de fato, colocam recursos para rodar na economia, ou a gente vai ter uma derrubada maior. O que está acontecendo, a gente previa lá no começo de março a possibilidade de queda em torno de 8%, é o que está cada vez mais se confirmando, um número cada vez maior de desempregados, e a economia ela vai travando. Não tem como, assim, nesses momentos, ou o Estado ele aparece como ente que vai colocar a economia para girar e organiza os atores econômicos, nós estamos falando aí das empresas, da iniciativa privada em geral, dos investimentos privados e investimento público, ou a economia continua gelada. E é mais do que isso, se a gente não tomar muito cuidado, nós caminhamos de uma recessão para uma depressão econômica,
ou seja, em que todas as estruturas econômicas elas começam a se inviabilizar, né? Elas começam a se deteriorar de maneira muito acelerada. Eu acho que se o governo não fizer algum movimento muito rápido, a gente provavelmente vai perder esse ano do ponto de vista econômico e muito provavelmente o ano que vem e parte do ano seguinte. A gente tem que olhar com bastante atenção. É o país que está em jogo. Nós precisamos colocar discussões muito sérias do ponto de vista para os rumos desse país, e o que a gente tem visto está bem diferente disso, né? A gente está vivendo uma instabilidade econômica, uma instabilidade política muito grande. Ontem foi mais um daqueles dias em que a economia toda para ver para onde a política vai, e no meio de tudo isso, quem vai sofrendo mais são as famílias mais pobres, as famílias mais vulneráveis. Neste momento, Glauco, é urgente o debate da gente manter o abono emergencial. O abono emergencial, bem ou mal, com todos os dilemas e questões que pode ter, mas ele vem mantendo a mínima condição para um conjunto enorme de famílias, e que sem ele vai fazer muita diferença para as pessoas, para as famílias e para os pequenos negócios nas diferentes regiões do país. Então, este momento, eu diria que o mais emergencial de todas as medidas é que a gente prorrogue o abono emergencial e, a partir da sua prorrogação, você comece a construção de uma discussão nacional sobre que rumo nós vamos levar, porque o tombo da economia vai ser muito grande, já está sendo muito grande, e vai precisar de medidas efetivas para que a gente possa sair da onde a gente se encontra nesse momento. Tá certo, Fausto, muito obrigado pela sua participação no Jornal Brasil Atual. Bom final de semana. Um final de semana, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.